queridos! Que delícia estar aqui de novo. Eu amo compartilhar conteúdo, eu amo compartilhar as minhas experiências, eu amo iluminar o mundo com aquilo que tem iluminado a minha própria existência. Então é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, é uma decisão também estar aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês as últimas experiências que aconteceram, os últimos pacotes de informação que chegaram através do meu trabalho como analista existencial e através da minha própria vivência aqui, através da jornada ponte, de tudo que eu tenho vivenciado. Sejam bem-vindos aí as pessoas que estão chegando. Eu tenho 2 textos novos que chegaram e eles tratam sobre expressão. Eu vou aqui convidar pessoas, porque eu sempre faço esse movimento, tá? Então, quem estiver chegando aí, um pouquinho de paciência. Tem uma pasta de textos meus que eu compartilho textos que são textos que vêm chegando ao longo dessa minha jornada aí como terapeuta existencial. Esses textos, eles falam sobre experiências, sobre coisas que eu tô vivendo naquele momento. Eles trazem muita sabedoria existencial e muita frequência de amor. Chegou um texto que ele chama O Poder de Ser Único. E chegou um texto que ele chama Mais Amor e Menos Dor. São os 2 textos que chegaram agora. E eu quero falar sobre eles aqui para vocês. Deixa eu só chamar mais algumas pessoas. E aí eu vou parar aqui, peraí. Acho que tá bom. Pronto. Chamei aqui mais algumas pessoas, sejam bem-vindas. Regina também. Bom, vamos lá. Não sei se vocês já me acompanham, meu nome é Lívia Veleda, eu sou terapeuta existencial. Eu faço um trabalho para auxiliar você a se reconhecer, a se conhecer primeiro, entender qual é o seu momento existencial, o que você está fazendo aqui nesse mundo, quais são os seus gostos, quais são as suas habilidades, o que você serve mais e melhor no mundo e quais são as suas dores, onde você precisa de iluminar para que você consiga caminhar na direção do seu sol, para que você consiga entregar aquilo que você veio entregar ao mundo. É um trabalho muito potente de te auxiliar a entender e conectar a sua identidade existencial, onde você é mais divino aqui num corpo humano. A gente fez agora um vasinho, a gente fez a Jornada Ponte. Jornada Ponte é um produto meu, um produto presencial, são 7 encontros ao longo do ano. Esse é só para mulheres e nesse produto a gente se encontra a cada mês, um encontro num lugar lindo que é a Casa Dara e a gente faz práticas de conexão, de partilha e de cura para que a gente possa fortalecer a energia de um centro de força. Então, no primeiro encontro, a gente falou sobre o poder de estar vivo aqui, sobre a confiança de estar vivo. E a gente plantou uma sementinha de girassol, que veio no movimento também de sincronicidade muito bonito. Essa sementinha de girassol, as meninas postam lá no grupo, depois eu deixo para vocês lá no meu grupo de WhatsApp, posso deixar lá. Ela tá crescendo cada vez mais, a sementinha ali de girassol, e a gente vai vendo as várias analogias na vida. Então, quando eu consigo plantar a minha semente, a semente da autenticidade que eu sou, a minha semente do divino aqui, eu deixo o sol iluminar essa semente, deixo a terra germinar e a água nutrir. Então, uma composição com a vida. A planta faz isso de uma forma natural. Hoje eu postei de manhã meu gatinho, o preto, o gatinho, gato mesmo, gato, ele olha para o sol de manhã. E a Nina também, a outra gata. Eles naturalmente fazem esse movimento de olhar para o sol. Me lembrou muito os egípcios, aqueles gatos enormes, né? Aqueles felinos enormes, assim, olhando para o sol. Então, já tem esse lugar de olhar para a vida, dar essa dimensão. Então, quando a gente planta a nossa sementinha, a gente reconhece ela, a gente deixa o sol iluminar, a gente deixa a terra abraçar, nutrir, e a água junto, nutrindo ali, fazendo as alquimias necessárias para que essa planta cresça, ela vai crescer, ela vai florescer e ela vai dar frutos em abundância. Quando eu estou debaixo ali da paineira, uma paineira maravilhosa que tem aqui, ela dá um monte de flores, ela está na época do florescimento, então ela dá muitas flores, ela é cor-de-rosa e caem aquelas flores no chão, várias flores daquelas no chão. E essas flores, elas representam isso, elas caem no chão de forma abundante, sem a preocupação de se alguém tá vendo, se alguém tá pisando em cima, se alguém tá reconhecendo. Ela simplesmente é o que ela é. Então,
quando a gente une essa força de vida que está na semente, imagina, você é uma semente do divino aqui, você é uma semente de amor aqui. E como esse amor expressa no mundo? Eu tenho que deixá-la brotar, para eu entender como esse amor se expressa no mundo. No caso da paineira, ela brota flores incríveis, ela é uma árvore maravilhosa, grandona, chamada barriguda também, ela tem um caule que parece uma barriga assim. Ela brota essas flores que encantam, embelezam, é lindo ali. Se você olhar a minha foto aqui de manhã do Stories, eu posto assim de longe, tem umas 3 barrigudas, assim, as 3 paineiras florescendo. Então você vê que ela já embeleza o lugar. Ela dá as flores e ela dá a paina, que é tipo um algodãozinho, que dá pra fazer várias coisas também. E ela faz isso simplesmente sendo em contato com a natureza. Os animais também, eles exercem a natureza deles, que eles são. Então, o cachorro vai latir, o cachorro vai ser fiel, o cachorro vai fazer companhia pro dono, o cachorro vai ser caçador. A natureza dele é essa, a expressão dele é essa. O gatinho já tem outra expressão, o passarinho, ele vai voar, o Dharma, né? O Dharma do beija-flor. Beijar a flor. Então, qual o seu Dharma aqui? Ao que veio a sua sementinha? A gente se desconecta muito desse lugar. O que veio a nossa sementinha? Porque a gente tem um lugar de pertencimento, a gente tem um lugar no mundo que já tá dado, né? Então, assim, quando eu nasço numa família de professores, eu naturalmente tendo a ser professor, porque aquela família toda é de professor. Eu nasci numa família de músicos, de advogados, catador de lixo, e aí vai. Não significa que você necessariamente tem que ser aquilo, mas existe uma força do sistema para que você faça aquilo. E os seus comportamentos também. E o sistema vai te cobrar, o sistema vai te puxar para aquele lugar, para você ser igual. E a sociedade também tem um script. A gente, numa sociedade classe média, assim, mais ou menos uma coisa geral da sociedade, você precisa de ser bonito, ter um corpo bonito, você precisa de ter um bom emprego, você precisa de ter alguns itens materiais, uma casa, um carro, você precisa de ter um bom casamento, você precisa de ter filhos. É um script social que a sociedade vai te cobrar. E aí tem variações para a mulher, para o homem, para o status social que você ocupa, mas existe um script natural que a gente vai tentar perseguir aquele script. E algumas vezes, muitas das pessoas que eu atendo, elas já cumpriram esse script. Normalmente são pessoas que chegam até mim que já entraram no emprego, já tem um emprego, já tem um salário, já tem uma vida funcionando, já foi casada, já tem um casamento ou já foi casada, já tem filhos ou já criou os filhos, ou decidiu que não vai ter filhos, mas já cumpriu esse script social de alguma forma, e ainda assim tem uma sensação de vazio, uma sensação de estar perdida, uma sensação de ansiedade, depressão, muitas vezes problemas na laringe aqui, na tireoide, então na garganta, né? Problemas para se expressar, problemas para se posicionar no mundo. As pessoas chegam muito, muito nesse lugar. E quando a gente vai seguindo esse lugar e a gente pensa assim, eu preciso, para uma primeira demanda, passar no vestibular, né? Quem teve essa demanda na vida? A primeira demanda, eu lembro que eu tive forte essa demanda no vestibular e eu ficava pensando muito se eu queria fazer faculdade ou não. Mas não era uma opção para mim, eu tinha que fazer faculdade, eu tinha que fazer faculdade pública. Era como que uma determinação para mim. E era o único lugar de eu continuar caminhando. Aí os cenários vão mudar para cada um, mas esse é um cenário muito comum, né, para as pessoas comuns, pessoas de classe média. Normalmente, assim, eu nem era de classe média, mas enfim, é um script geral, assim, da humanidade. Estou tentando dar um exemplo que seja factível, mas aí você vai mudando esses exemplos conforme o seu contexto. Mas esse era uma demanda, passar no vestibular, e foi muita questão para mim. Eu lembro que eu fiquei muito perdida nessa época, eu não sabia para que eu queria fazer vestibular. E eu fiz vestibular para matemática, eu também fiz vestibular para português, que eram coisas completamente diferentes. E eu tinha vontade de fazer psicologia, tinha vontade de fazer artes, mas eu não tinha autorização para estar naquele lugar. Eu não tinha no meu conjunto, na minha mentalidade, não me cabia naquele lugar. Eu já tinha vontade de ser terapeuta, de ser uma terapeuta, trabalhar com cura, mas não existia a possibilidade de terapeuta fazer dinheiro.
Então era um lugar que também não dava. E também não existia a possibilidade de uma terapeuta ter equilíbrio emocional, ter equilíbrio energético, porque tinha muitas questões. Se você for terapeuta, você vai se perder, né? Forças negativas, espíritos ruins. Uma coisa que eu ouço muito hoje é pessoas tóxicas, né? A energia tóxica do outro pode te machucar, pode te levar para um lugar de dor. Então tinha muito todas essas questões, e hoje quando eu escuto isso, é muito interessante porque eu já passei por tudo isso e hoje eu tô no outro lugar. Mas o fato é que eu não tinha convicção de qual era a minha semente. Eu não tinha convicção de para onde eu caminhava e o que eu tinha que expressar no mundo. Então, coisas que eu gostava muito foram sendo abafadas. Isso acontece muito com as pessoas que chegam até mim. A expressão genuína de vida em mim, ela foi sendo abafada, ela foi sendo deixada de lado porque tinha outras demandas a cumprir. E esse pode ser que seja um processo mesmo da vida, pode ser que seja realmente uma demanda da vida, um certo estágio que eu tenho que cumprir com o nível de sobrevivência. E quando eu cumpro com esse nível, aí eu posso pensar em um estágio mais avançado, né? Eu saio ali dos chakras inferiores e começo a abrir o cardíaco para viver uma vida com mais propósito. Isso pode ser uma trajetória de vida aqui. Mas o fato é que a vida, ao longo da tua vida, você pode perceber que as coisas que você gostava, elas vão ficando marcadas ali. As coisas que verdadeiramente te preenchem, que preenchem o seu coração. Então, o meu lugar era sempre um lugar de conexão com a vida. Sempre gostei muito de oração, de trabalho espiritual, de escrever. Eu sempre gostei muito de estar com pessoas, de trabalhar em prol da humanidade. Eu sempre gostei muito dessas coisas e isso fazia sentido pra mim. Só que não era uma coisa que dava pra unir com a prática, que dava pra unir com o dia a dia, que dava pra fazer dinheiro. Então, é um redimensionar em tudo isso. E quando um certo momento da vida você começa a se sentir perdido no mundo, e aí começa a vir esse lugar de novo. Você começa a pensar, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Os relacionamentos podem dar conflitos, você pode ter conflitos relacionais, acontece muito. Pode ter problemas de escassez muito forte, que a escassez ela tá muito relacionada aqui com uma falta de vida, uma falta de amor, de nutrição da vida. E a gente não consegue associar isso no primeiro momento, óbvio, mas à medida que você vai aprofundando, você vai entendendo isso. E isso vai se abrindo. Aparecia aqui muito lugar da baixa autoestima, aquele lugar de inferioridade, aquele lugar de eu me sentir menor para fazer tal coisa. Então eu preciso de seguir um script, eu preciso de seguir determinadas demandas, eu preciso de me submeter a determinados contextos, porque eu não sou capaz de viver outra coisa, porque eu não tenho permissão para ser aquilo que eu sou, para expressar no mundo aquilo que realmente faz sentido no meu coração. Não tenho. Então, o lugar da inferioridade, o lugar da superioridade também é um lugar onde eu me sinto muito grande. Então, eu faço muito, eu dou muito, eu me esforço muito, eu entrego muito, mas também tô vazia por dentro, também tô precisando de nutrição interna, tô no fundo, querendo ser amada, ser reconhecida, ser vista. Também são coisas que não são óbvias, a gente precisa de chegar a um esgotar, assim, a gente esgota aquilo dentro da gente quando as sensações de dor vão chegando, um burnout chega, uma depressão, uma tristeza chega, uma escassez chega, uma sensação de vazio muito grande chega, é que a gente consegue começar a olhar para aquele lugar de outra forma e entender que a gente está indo num contrafluxo da nossa própria existência e que a gente precisa de incluir aí a nossa essência. A gente precisa de incluir aí a força da vida, deixar que a força da vida nos habite mais e caminhar numa direção mais alinhada com aquilo que faz sentido para o nosso coração. Nesse momento, o trabalho da conexão com o amor, que é o que eu faço aqui, começa a fazer todo sentido. Eu atendo as pessoas e eu tô aqui hoje porque nos últimos atendimentos que eu fiz, me surgiu muito esse lugar. Esse lugar da energia, me vieram 2 textos que eu quero apresentar para vocês, não vai ser aqui hoje, vou fazer um reel sobre um deles e vou colocar eles lá na minha pasta também. Aliás, eles já estão lá na minha pasta, eu vou colocar eles no meu grupo também, mas eles já estão disponíveis, eu só vou deixar claro aqui para vocês. O nome de um dos textos chama O Poder de Ser Único. E esse poder de ser único, ele fala da sua autenticidade, ele fala do poder da sua verdade, do poder de você ser quem você é.
Muitas pessoas têm falado sobre isso. Eu vi agora a Luciana Galvão num podcast que ela fez com o Murilo Gun, ela falando isso. Eu vi só o Rios, ainda quero ver o podcast todo, mas ela falando isso, que do poder da identidade, que a identidade é o que vai fazer a gente realmente sentir esse sentido de preenchimento. A Luciana Galvão, o Jacob também falando sobre isso, falando sobre o que todo mundo procura, na verdade, a satisfação que todo mundo procura, vem da realização de si mesmo, de você entender quem você é no mundo e você colocar isso a serviço, você exercitar, você expressar isso no mundo. Então são muitos conteúdos que vão falando sobre a mesma coisa. Hélio Couto também vi uma reprogramação dele, que eu gosto bastante das reprogramações dele, e às vezes quando eu tô mais assim, precisando de uma força, assim, de uma confirmação, eu faço, e ele falava muito desse lugar, do poder de você ser quem você é. Ele fala desse poder como um lugar de amor, de fluxo de amor. Então, quando eu me conecto com o fluxo de amor, quando eu me conecto com aquilo que eu sou, e quando eu represo esse amor dentro de mim, vem as doenças, vem a anulação de mim mesmo e a anulação da própria vida, a anulação da vida, que no mais profundo é uma anulação da gente mesmo. Então, a gente anular aquilo que a gente é. A Lívia sem conexão, sem meditação, sem escrever, sem servir as pessoas, sem ajudar as pessoas a encontrar a alegria de viver, sem ir buscando essa alegria, essa integração na prática, é uma Lívia que não expressa aquilo que ela é, a força da minha expressão, que está muito conectada com essa sabedoria de viver e com essa união espírito e matéria. Hoje eu tenho muita clareza de onde eu expresso mais amor, de o lugar que eu mais fluo em fluxo de vida, em fluxo de prosperidade, de preenchimento dentro. Outro texto que veio, prosperidade vem do sim. Então, prosperidade, ela vem dessa sensação de abertura dentro, desse sim para a vida. E o lugar que eu mais digo sim, que eu mais me sinto feliz, que eu mais me sinto preenchida de mim mesma, é quando eu tô fazendo esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui. É quando eu tô me escutando, quando eu paro para escutar a vida, quando eu paro para fazer práticas, quando eu paro para ampliar esse alinhamento interno e realizar ações no mundo relacionadas com isso. Quando eu paro para auxiliar pessoas a se entenderem no mundo. Isso é o lugar que eu me sinto mais preenchida. Então, quem eu sou aqui? Eu sou uma expressão desse divino, e a minha expressão aqui, ela está muito associada a esse lugar de fluxo de vida, a esse lugar de alinhamento existencial. E qual é a sua expressão de vida? Qual é a sua expressão de vida? Onde você se sente mais preenchido? Então, quando tudo que eu faço que tem relação com isso, eu me sinto preenchida. Quando eu trabalho o amor próprio, eu me sinto preenchida. Quando eu trabalho o amor nos relacionamentos, o equilíbrio de troca, eu me sinto preenchida. Quando eu entrego para o mundo os meus textos, as minhas mensagens, quando eu paro para meditar de manhã, quando eu atendo as pessoas, quando eu faço movimentos, a jornada ponte, movimentos de vivências, quando eu estou falando sobre isso, quando eu estou pregando, né? Eu falei, gente, eu pareço uma... Tem hora que eu me sinto, assim, um pouco pregadora, né? Eu realmente me vejo nesse lugar de ampliadora de consciência, né? Quando eu tô fazendo isso, eu me sinto preenchida. Isso tem a ver com a minha expressão, com aquilo que eu vim expressar no mundo. Então, qual é a sua expressão? O que você veio trazer que realmente preenche seu coração, que realmente te deixa em fluxo com a vida? O tal do estado do flow, essa intensidade, onde você mergulha num lugar que você flui ali de uma forma natural e sem ver o tempo passar. Você simplesmente faz porque aquilo faz parte de você. Você não faz porque você está preocupado com isso ou com aquilo, ou porque você está querendo cumprir uma demanda. Você faz porque é uma demanda do seu próprio coração, uma demanda da sua própria existência, uma demanda do seu próprio ser. E a gente se perdeu desse lugar. A gente não sabe qual é esse lugar, a gente não tem consciência dele muitas vezes. E a vida, ao longo da sua vida, quando a gente vai estudando a sua história de vida, a gente vai percebendo que a vida deu sinais para você o tempo todo. Se você for voltar na sua infância, na sua adolescência, naquilo que mexia com o seu coração, naquilo que te encantava, você vai ver que tem sinais ali de onde você flui com mais preenchimento, com mais inteireza. Inteireza, o lugar de estar junto com a vida. Só que a gente não sabe interpretar esse lugar, a gente não sabe perceber esse lugar, a gente não sabe reconhecer esse lugar. Então a primeira força
é o do conhecer quem você é. E a segunda força é o do reconhecer, que é a energia da sabedoria, a energia do centro. E aí reconhecer, gente, eu atendo as pessoas e vai ficando muito claro ali. O processo Ilumine-se, ele é um processo de 20 horas. Ele tem mais ou menos 20 horas de atendimento, às vezes mais, às vezes menos, depende muito da pessoa. E nesse processo, a gente vai fazendo várias ferramentas e vai ficando muito óbvio, aquele lugar onde você mais flui, o que mais toca o seu coração. Desafios existenciais. Por isso que não é tão fácil assim, porque a gente está falando de um alinhamento da essência com o ego, da natureza divina com a condição humana. E essa condição humana, ela está permeada por um ego inferior, um ego que está marcado por dores existenciais, que não são só do seu campo, que são de todo o seu fluxo existencial. Então, a dor da rejeição, que é uma dor muito comum do curador, aquele medo de me posicionar. Tem várias crenças associadas, mas o medo de ser inadequado, o medo de falar besteira, o medo de ficar sem a proteção da família, o medo até de ser morto, de ser criticado publicamente, de ser humilhado, o medo de ficar sozinho no mundo, de ser abandonado, muitos medos aí relacionados. Eu não expresso, muitas vezes, tô com vergonha, mas por que você tá com vergonha? Essa vergonha, ela tá associada, se a gente for destrinchando ela tá associada com o lugar de não se perceber amado, o medo de não ser amado, porque eu sou diferente. E aí a gente vai para um lugar de ser igual. Eu tento ser igual, eu tento ficar quietinho, eu tento me anular para que eu não faça sombra para ninguém, para que ninguém queira me tirar do contexto, para que ninguém queira me tirar daquele lugar, daquela zona de conforto, daquele lugar onde eu me sinto protegido. Então, muitas vezes, quando você fala assim que você tem medo da inveja do outro, né? Se eu me destacar, o outro vai me invejar. Eu já tive muito nesse lugar, e eu já fui muito invejada. Eu sempre fui a primeira da turma, eu sempre me destaquei muito, eu sempre fui muito falante. Então, acredito que eu já atraí muita inveja, mas é porque eu estava nesse lugar. Eu estava nesse lugar de medo de me posicionar. Quando eu assumi o meu lugar, quando eu assumi o meu posicionamento, o medo da inveja passou. As pessoas podem até ter inveja, pode ter até pessoas que têm inveja, que na verdade é uma admiração distorcida. É uma admiração num sentido aqui, no ego inferior. E aí se eu ilumino ela vira admiração. Hoje eu não tenho mais medo da inveja do outro, não tenho o mínimo medo da inveja do outro, porque eu sei que esse lugar é um lugar de dor do outro. E aí quando eu vou me expressando e vou sendo quem eu sou, quando eu vou avançando, eu inspiro aquele outro a ser quem ele é também. Ele vai ter ali um exemplo de inspiração para que ele possa seguir em frente. Olha que lindo isso, gente. A gente precisa de bons exemplos, a gente precisa de líderes, a gente precisa de pessoas que se destaquem, de pessoas que realizem aquilo que o nosso coração quer realizar, mas que ainda não tem coragem, que ainda está permeado por dores. Então você pode ser essa inspiração para a sua família, você pode ser essa inspiração para as pessoas ao seu redor, você pode ser essa inspiração para os seus alunos, para os seus clientes, para as pessoas que você convive, para as pessoas que assistem, no meu caso aqui, os meus vídeos, você pode ser essa inspiração. Eu aqui, um perfil pequeno ainda, e quantas pessoas eu já inspiro? Sendo quem eu sou, eu fui perdendo cada vez mais o medo de me expressar, o medo de ser quem eu sou, o medo da inveja do outro, da energia tóxica do outro, a gente fica muito nesse lugar também. O medo da energia tóxica do outro. Meu Deus, quando a gente sai desse lugar, a gente vai iluminando essa toxicidade do outro. Porque a gente, é como assim, ó, se você tá com medo da toxicidade do outro, se você tá com medo da energia negativa do outro, se você tá com medo da inveja do outro, você ainda tá vibrando aqui, nessa mesma relação, na verdade. Então você tá se protegendo desse outro porque você ainda não tem a convicção necessária da sua luz. Você ainda não tá com essa energia forte dentro de você. Quando você opta de verdade por essa luz, você vira um outro canal. Essa pessoa aqui é como se você vibrasse um nível acima. Então você vira luz para essa pessoa aqui, você vira sol para essa pessoa aqui. Essa pessoa ela deixa de te incomodar e o seu nível de amor, ele aumenta. O seu nível de compaixão com a humanidade aumenta. Sua vontade de servir aumenta. Então você amplia cada vez mais luz e você vai iluminando e inspirando essas pessoas que estão aqui. Então, sai desse lugar, sabe? A gente pode sair desse lugar, existem práticas para isso, mas reconhecer quem você é e reconhecer suas dores, sim.
eu ainda tenho insegurança, eu ainda tenho medo, eu ainda tenho culpas, eu ainda tenho raivas. Reconhecer os pontos onde aquilo ali tá pegando mais e o que que eu posso fazer para aquilo ser iluminado. E aí ativar a força da minha ação, a força da minha expressão. Existem dois caminhos existenciais. Existe um caminho que é pela dor. Então, a dor vai vindo, eu preciso de me expressar, eu sou uma mensageira, eu sou uma palestrante, eu sou uma professora, eu preciso de me expressar. Só que quando eu falo algo que realmente faz sentido pro meu coração, eu travo, eu acho aquilo, eu fico com medo das pessoas não gostarem, eu fico com medo das pessoas criticarem, eu tenho medos, às vezes esses medos, eles chegam a medos de morrer mesmo, eles chegam a medos mais profundos, né? Eu atendi uma pessoa agora recentemente, que ela fala assim, a boca fica seca, a mão sua, né? Eu tenho uma sensação, uma vontade de sair correndo. Trauma, resultado de traumas, de memórias de dor que ficaram ali no sistema. E aí eu tenho o trabalho de iluminar essas dores, eu preciso de iluminar essas dores para que aquela energia flua para aquele lugar. Então eu posso aprender com aquela dor, quanto mais aquela dor vai se intensificando. Quanto mais eu deixo de me expressar, no caso, se faz parte do meu caminho a força da fala, quanto mais eu deixo de me expressar, mais a vida vai trazer dores naquele lugar. Vem hipotiroidismo, câncer de tireoide, várias pessoas já tiveram isso, nódulos na garganta, problemas de escassez, porque você está retesando o fluxo de vida, você está retesando o amor dentro, você está retesando aquilo que faz sentido dentro. Então, vai retesando, vai tendo problemas, conflitos relacionais, problemas existenciais, quem eu sou, o que que tá acontecendo comigo. Esse é um caminho. Aí por essa dor, na verdade, ela é uma bênção que vai te ajudar a caminhar na direção daquilo que faz sentido pro seu coração. A dor vai te ensinando, porque chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que você fala assim, tá bom, o que eu preciso de fazer? E aí você vai atrás de terapeuta, você vai atrás de psicólogo, você vai atrás de remédio, você vai atrás da oração, do padre, do centro espírita, você vai para qualquer lugar, porque você começa a sentir muita dor. E aquela dor começa a te levar por um caminho de, olha, não é por aqui. A dor, ela tá te dizendo que tem algo errado, que você precisa de olhar para outra direção. E tem um caminho que é o caminho do amor, gente, caminho lindo. É um caminho que eu identifico onde eu sou mais vida, onde eu sou mais luz. Ok, eu tenho questões, eu tenho medo de me expressar, mas ao mesmo tempo eu sei que a expressão é a minha força de luz. Né? Uma amiga escreveu assim, porque agora que eu tenho mais consciência das minhas dores, eu tô mais disposta, é como se ela dissesse assim, eu tô mais consciente das minhas dores, eu posso avançar mais. Aí eu escrevi para ela assim, mais consciência da sua luz, a luz de expressão, a luz da força de trazer para a vida. Eu atendi recentemente 2 pessoas que têm muitos 3 no mapa de nascimento. 3 é força de expressão, 3 é força de grupo, é de alegria, 3 é força de palco. Então, são pessoas que têm esse compromisso com a expressão. Eu falei, agora que você tem mais clareza da sua luz, que é um caminho. Eu tendo clareza da minha luz, eu sei qual direção eu devo seguir. Então, Lívia, eu me sinto uma curadora. Eu tenho muitos números 7 no mapa de nascimento, uma ferramenta linda que eu amo. E o 7, ele tá muito conectado com esse lugar da intuição, da conexão. Então, pra mim, vem muitas coisas por conexão. Vem muitos textos, vem muitas mensagens, vem muitas transformações, vem muitas curas. E quanto mais eu me conecto com esse lugar, mais eu vou iluminando as dores. Qual é a principal dor aqui? A principal dor é a dor da rejeição, é o medo de ser curadora. E, gente, o que tem de gente dizendo pra mim que eu não posso deixar esse nome curadora ali no meu Instagram, né? Que não é legal, porque as pessoas não entendem, porque as pessoas... E eu sinto dentro do meu coração, por enquanto, pode ser que um dia eu tire, mas por enquanto eu sinto de deixar ali, porque é uma cura pra mim. Eu me apresento hoje como curadora de almas, uma terapeuta existencial. E é isso que eu sou, uma ampliadora de consciência no mundo. E à medida que eu vou assumindo esse lugar e vou caminhando nessa direção, eu vou iluminando dores. Dor da rejeição, várias, inseguranças, medo de me posicionar no mundo como uma curadora, porque curadora não é algo aceito. Nossa, quanto que eu passei por isso. Eu vim da universidade, eu fiz doutorado, mestrado, doutorado em educação. Eu fui professora substituta, eu ia para essa carreira e várias coisas me tiraram desse lugar, mas eu ainda trabalho na universidade pública, eu ainda lido com um meio muito formal e eu me posicionar como uma curadora. Eu nasci num centro espírita e eu me posicionar aqui como uma curadora é algo muito forte. E eu não acredito, eu só acredito na verdade hoje. Se
gosto de uma frase do grupo Rainbow, adoro essa frase, movimento Rainbow, se limitou, expanda, expanda. Então, expandir, eu não preciso de falar tudo aqui que eu acredito, mas eu preciso de ser verdadeira, eu preciso de estar no meu lugar e assumir esse lugar. E quanto mais eu assumo esse lugar, mais eu caminho na direção do mais eu caminho na direção do amor. E mais eu vou iluminando essas dores. Gente, mas será que fulano vai me achar ridículo? Gente, mas será que fulano vai me atacar? Gente, mas será que eu vou estar segura no mundo me posicionando dessa forma? Mas será que eu vou fazer dinheiro com isso? São várias dores que eu vou tendo que iluminar, várias lições que eu vou tendo que aprender no meio do caminho. E faz parte da vida. Mas aprender servindo é a coisa mais incrível que tem. Gente, cada atendimento que eu faço de imersão existencial é um ampliar de curas e de dimensão na minha vida, de ampliação de amor na minha vida que não tem dimensão. Essa última que eu fiz agora, eu vou deixar lá no meu grupo de WhatsApp o texto. Ele chegou um texto chamado O Poder de Ser Único. E nesse texto me veio uma reflexão sobre esse lugar do ser igual e do ser diferente. Então, quando eu sou igual, é mais fácil. Se eu sou igual à minha família, fica mais fácil de eu conviver ali com eles. Eu não tenho tanto atrito, eu sou igual. Agora, quando eu teimo em ser diferente, eu posso ter vários conflitos familiares, eu posso ter várias questões ali. Quando eu teimo em fazer algo diferente do que os meus pais acreditam, do que já está posto no sistema familiar, eu enfrento um caminho ali, eu preciso de me posicionar mais. Então, existe um preço de ser diferente. E aí eu fui vendo, eu sempre gostei muito de pessoas diferentes, de pessoas autênticas, a minha alma sempre brilhou muito para esse lugar. Então, o diferente, ele paga um preço. Ele paga o preço de ser diferente. Mas o ser igual também paga um preço. O preço de ser igual é o preço de viver uma vida morna. É o preço de viver uma vida sem destaque, sem presença. Uma vida em que você está muito em função do outro e pouco em sua função. Uma vida em que no final, fatalmente, vai ter doença, vai ter conflito, vai ter escassez. Porque você abriu mão de ser quem você é. Você abriu mão da sua identidade divina, da sua identidade existencial. Muita gente faz isso inconscientemente, mas a gente faz isso também porque inconscientemente ou conscientemente a gente está atrelado a dores existenciais e a necessidade de proteção, de ser amado, visto e protegido. Isso são necessidades do nosso ego inferior. Isso não são necessidades do nosso espírito, da nossa essência. São necessidades do nosso ego inferior. E 90% da humanidade está presa nessas necessidades do ego inferior. Então eu passo uma vida toda num casamento mais ou menos, num emprego mais ou menos, numa relação com a minha vida mais ou menos, vivendo diversos tipos de distração para conseguir aguentar a vida, muitas vezes tomando remédios fortes para poder aguentar o dia a dia. Porque eu não posso ser diferente, porque eu não tenho autorização para. Porque ser diferente é perigoso, porque ser quem eu sou é um lugar desconhecido. E eu não consigo ser quem eu sou. Eu não consigo adentrar nesse lugar, nessa caixinha. Porque é um lugar diferente, um lugar perigoso. Então, você paga um preço por ser diferente, por ser igual. E você paga um preço por ser diferente. Para ser diferente, eu preciso de me assumir. Eu preciso de ter a coragem de me olhar. Eu preciso de ter a coragem de aprofundar nas minhas dores. Eu preciso de ter a coragem de olhar para o meu sol. De dizer, sim, eu sou boa nisso. Sim, uau, isso me preenche. Sim, eu nasci para isso. Eu tenho que ter a coragem de caminhar mesmo quando ninguém está me reconhecendo. Eu preciso de me reconhecer, eu preciso de me abraçar, eu preciso de me sentir dentro aquilo que só eu posso sentir. Então tem um preço ser diferente. Muitas vezes o preço da anulação da família, do desgosto familiar, aquela pressão social ali muito forte. Às vezes viver uma vida com menos dinheiro, porque você está ali num emprego que te paga muito bem, mas você está desafiada naquele emprego, você está se sendo esmagada. Tem uma amiga minha que eu lembrei dela agora, servidora pública, ela fez uma coisa muito difícil, ela conseguiu dentro do serviço público fazer algo que ela ama, assim, muito diferente, né, trabalha com arte e tal, muito legal a história dela. E eu lembro de uma vez ela escreveu pra mim falando assim, Lívia, eu devolvi essa função, eu recebi uma função, né, que é um dinheiro a mais, é um cargo dentro do serviço público, porque aquilo estava acabando comigo. Eu recebia mais dinheiro, eu preciso do dinheiro, mas eu não estava conseguindo ficar feliz. Eu estava me sentindo esgotada, ansiosa, triste. E aí eu optei por ser quem eu sou. Olha que incrível isso.
e me senti muito mais feliz. E aí ela começou a apresentar mais e mais o trabalho dela, que ela trabalha com arte, né, com contação de história, e tá cada vez melhor. Ela mandou um áudio esses dias super lindo, assim, falando como ela tá, como abriu e como esse trabalho da conexão com o amor abriu, deu permissão para ela, conectou lugares internos dentro para que ela tivesse mais força para fazer esse movimento. Mas o movimento é dela, ela decidiu por isso. Isso é muito forte nela. Então existe um preço a pagar. Tudo vai ter um preço a pagar, mas qual o preço que você decide pagar? O preço de ficar doente, o preço de viver uma vida escassa, o preço de viver sem preenchimento dentro, o preço de ter conflitos relacionais, porque você vai jogar o peso no outro, você vai exigir do outro. Quando você não assume a sua vida, você vai exigir do outro o reconhecimento que você não se dá, o amor que você não se dá, a proteção que você não se dá. Você vai exigir do outro isso. Ou você vai dar muito pro outro para garantir que o outro te dê também. Então vai dar conflitos relacionais, você vai ficar num lugar de dor. E você quer pagar esse preço? Ou você quer pagar o preço de se desenvolver, de olhar para você mesma, de assumir que você tem condições humanas, você tem dores aqui, de assumir a sua luz, né? Quantos textos falam que a gente tem medo da nossa luz, que a gente tem medo daquilo que a gente pode ser no mundo? Muitos textos falam sobre isso. Então, o preço de ser sol, o preço de ser sol, o preço de ser luz, de ser expressão, de ser vida. Talvez na sua família não tenha ninguém que tenha sido curador e você é uma curadora. Talvez na sua família não tenha nenhum professor universitário, você é o professor universitário. Talvez na sua vida não tenha nenhum cantor famoso, nenhum cantor que canta músicas de medicina e você é essa pessoa que vai cantar músicas medicinas e encantar o mundo com isso. Talvez na sua família ninguém tenha tido um relacionamento saudável, tenha tido prosperidade financeira e você vai ser essa pessoa. Então isso tem um preço a pagar, por tudo. Mas qual o preço que você prefere pagar? O preço de se ampliar no amor ou o preço de viver na dor? São dois preços que a gente tem para pagar. Tem uma história que veio nesse último texto que me veio uma reflexão muito forte com o Mestre Jesus e falava, né, começava com esse lugar do ser diferente, do ser igual. E aí falava dessas versões do Mestre Jesus, né? Se a gente for pensar no Mestre Jesus, pensando nele como um ser, não como um líder religioso, como um representante dessa ou daquela religião, mas como um ser humano que veio para a Terra, um ser de altíssima consciência, como tem outros, né? Acabei de chegar da Índia, e na Índia eu convivi com a Ama do Abraço e outros seres iluminados, lá tem muitos, na Índia tem muitos exemplos de seres iluminados, de seres que vivem a serviço, seres que têm uma ampliação de consciência muito grande. E Jesus, se a gente for pensar, nada impediu ele dele ser o ser que ele era, dele entregar a mensagem que ele veio entregar, nada impediu ele de estar unido com a força da vida, que ele chamava do Pai, né? Essa conexão com a vida, essa conexão com o sentido maior. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi massacrado, ele foi silenciado. Essa é uma versão. Então, o preço de ser diferente. A gente tem memória de dor no nosso sistema. A gente tem memória de momentos de silenciamento. Essa amiga minha, que eu conversava com ela, a família dela tem muitos negros, muitas pessoas... Não que isso seja condição só dos negros, mas trazendo essa história do negro na nossa sociedade, que foram silenciados, foram massacrados, foram torturados. Essas memórias, né? Memórias de pessoas que vieram, imigrantes que vieram da Europa também, que sofreram muito aqui, de mulheres que foram muito subjugadas, que até hoje, né, a gente tem esse lugar. Então, existem diversas memórias no nosso sistema de dores que são ancestrais. E muitas dores de silenciamento, de não poder ser diferente, não poder estar num lugar diferente, de falar e ser silenciado. Assim como o Mestre Jesus. Então essas dores, elas vêm sendo reeditadas há muitas vidas e muitos anos. E algumas pessoas conseguem perdoar esse lugar, aceitar como foi e continuar, como o Mestre Jesus. Ele morre na cruz falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E continua até hoje sendo um ícone na humanidade, sendo um grande mestre citado por muitas religiões e por muitos seres também. Todas as grandes religiões e todos os grandes seres respeitam o Mestre Jesus. Na Índia, né, o Yogananda, que é um dos seres que eu amo, ele traz muitas falas de Jesus. Na Ama também, eu vi vários satsangs, eu vi várias palestras falando também sobre a energia crística, essa energia do amor incondicional. Então, acima de tudo, Jesus é um ser respeitado em todas as grandes religiões. Todos os seres despertos, eles reconhecem essa energia do Cristo.
E Jesus trazia essa energia para o mundo. E olha, ele é visto, ele é reconhecido, ele é amado. A mensagem dele está posta no mundo para quem? Para várias interpretações. Mas até hoje ele vive. E nada impediu ele de ser quem ele era. Nada impediu ele de entregar a mensagem dele. Aí você vai falar, mas eu não sou Jesus. Sim, mas a gente também não vive mais naquela época. E você, claro, você não é Jesus. Então você não vai ser exposto a toda uma sociedade. Você só vai ter que se expor ao seu núcleo familiar, as pessoas que convivem com você. Você vai ter que só que se expressar dentro do ambiente que você está. Então, no seu caso é menor. A gente não vive mais na época de Jesus. Você não vai ser morto, você não vai ser queimado na fogueira, você não vai ser preso por se expressar, por cantar a sua música. Na época da ditadura teve isso também, né? Imagina se Caetano Veloso, Chico Buarque, e quantos escritores, cantores foram presos, alguns foram mortos mesmo ali na ditadura. Imagina se eles tivessem desistido de expressar a arte deles, de expressar a música deles. Pelo contrário, aquilo até fortaleceu, eles vivem até hoje, né? Claro que dor é dor, mas até hoje eles cantam, a música tá aí presente na vida de todos nós. E quantos ícones da música brasileira a gente não tem dessa época aí. Então, não tem... É uma opção, né? Qual a versão de Jesus que você se conecta? Essa versão que foi morta na cruz e que é perigoso me expressar porque eu posso ser cancelado, ou aquela versão que foi além, ele foi além dos familiares, ele foi além da época, ele foi além de tudo. O caso dele é um ápice disso tudo. Qual é a versão que você vai sustentar na sua vida? Essa versão de dor, essa versão de anulação, essa versão de se esconder, né? Eu não posso mostrar o meu texto, eu não posso mostrar a minha poesia, eu não posso mostrar a minha música, eu não posso mostrar a canalização que eu fiz, eu não posso fazer, gente, que eu tinha vergonha. Ainda tem um pouco, sabe? Mas eu tô, até cocei a cabeça aqui, mas eu tô me curando cada vez mais, mas de fazer uma oração junto, né? Ainda tem muitas coisas, ainda tem muito campo para abrir aqui, ainda tem muitas coisas que eu gostaria de fazer e que eu ainda não consigo fazer. Mas pensa sobre isso, o que eu quero sustentar? Eu quero abrir cada vez mais, então eu me exponho a esse lugar, eu me exponho a essas dores, eu me exponho a essas transformações, a essas ressignificações para o meu corpo entender que é seguro me expressar, é seguro falar, é seguro crescer, é seguro ampliar a minha voz para o mundo, é seguro revelar quem eu sou. E a gente pode usar essa frase, a gente pode usar essa frase como uma âncora, é seguro ser quem eu sou, é seguro me expressar. E se você ainda está muito perdido, não sabe onde está a sua luz, o que você veio expressar no mundo, qual é a sua semente, vem para a Imersão Ilumine-se, eu te garanto que você vai ter um entendimento de vida muito além do que você imagina. E vai te ajudar muito no seu caminho. Eu recebo, assim, todas as pessoas que eu atendo, eu recebo feedbacks muito positivos. E é muito bonito ver esse desabrochar, é muito bonito ver essas conexões acontecendo. E elas são mágicas, porque a partir do momento que você conecta, aí você começa a caminhar naquela direção, de forma automática. E aí tem um caminho existencial para fazer. E tudo vai depender do ponto que você está e da disposição interna que você tem para. Então, e também do seu contexto existencial. Então é muito diferente para cada um. Não dá para eu dizer assim, você vai ficar milionária faça isso, você vai ficar milionária em um mês. Gente, todos os cursos e todas as pessoas que eu ouvi falar isso, poucas pessoas que conseguem. Não são todas as pessoas. Isso é um gancho para atrair pessoas, mas conseguem aquelas que já estão naquele ponto para. Mas, de todo modo, sempre é bom, porque ele abre um campo na sua mente e você entende que aquilo é possível. No mínimo, você vai entender que aquilo é possível e vai começar a caminhar naquela direção. Às vezes não vai ser tão rápido, mas se seu coração pulsa para isso, vai nessa direção. E é isso. Eu vou começar a fazer de novo práticas de conexão com o amor. Vou compartilhar os textos lá no grupo de WhatsApp, tá, gente? Práticas de conexão com o amor. A gente vai lançar esse produto. São práticas, eu vou fazer uma prática aqui agora. São lives que eu faço trazendo consciência existencial, sabedoria existencial e sempre uma prática para te ajudar a sentir, a abrir esse espaço dentro de você. Elas vêm em frequência de muita cura, uma frequência crística, uma frequência búdica, de muita sabedoria existencial e uma frequência de cura também. Uma frequência do raio violeta, uma frequência de cura, de fé. Então, pode com certeza te ajudar muito se você adotar isso no seu dia a dia.
elas vão ficar numa plataforma, a gente vai falar sobre isso, eu vou fazer uma live só sobre isso. Então, assim, essa live vai ficar disponível, mas nem todas vão ficar disponíveis mais. Então, aproveitem, né? Vai ter um preço mínimo, um valor mínimo ali por elas e por a prática de meditação que a gente vai ofertar. Isso é uma das novidades da Conexão com o Amor. A gente vai ter outras novidades também, tá? Eu tô ajustando ainda as datas, mas provavelmente eu vou fazer a live na sexta-feira. Só que nem toda sexta, porque sexta eu faço imersão existencial normalmente de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês a gente tem uma imersão existencial. E a imersão existencial acontece sexta e sábado. Então, nem todas as sextas eu vou fazer, mas pelo menos 2 sextas no mês eu vou fazer essa prática. Ela é ao vivo, igual tá sendo aqui agora, mas depois ela vai ficar um tempo no ar, provavelmente 48 horas, e depois eu vou tirar ela do ar. Tá bom, amadas? Amados, então fica aí esse aviso para vocês, a gente vai começar a trabalhar nessa direção, mas é um valor bem simbólico, tá bom? O valor do Prática de Conexão com Amor vai ser uma assinatura, vai ser acho que R$33 por mês, então é um valor bem simbólico pra gente poder estar juntos também e para começar a posicionar esse trabalho no lugar de mais valor, que ele tem muito valor existencial, certo? Vamos para uma prática agora, eu vou fazer uma prática de empoderamento, que eu gosto bastante, e pra gente trazer um pouco dessa força aí da nossa essência, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue escutar. Vou colocar pertinho aqui a música. Pronto. Agora é o momento da gente sentir, da gente abrir o coração, né? Então, vou pedir pra vocês fecharem os olhos. Respirar fundo. Deixa eu colocar uma música mais calminha. Vou colocar essa aqui que é mais calma. Pronto. Coloque seus pés no chão. Sinta a sua coluna ereta. Sinta um sol de luz no topo da tua cabeça. Isso, vai relaxando. Soltando o teu corpo. Toma uma respiração profunda. Vai erguendo o teu ombro. Vai deixando esse ar entrar em todo o teu corpo. A gente pode fazer um exercício de respiração e de contração agora, para ajudar o teu corpo a relaxar. Então respira fundo. Segura, 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 segura bem forte. E solta. Isso. Mais uma vez, a gente vai respirar fundo. Segura, 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 segura. Solta. Isso. Sentir essa força. Relaxar todo o teu corpo. Isso, respirando fundo, sentindo seus ombros se abrirem. Sentindo todo o seu rosto se iluminar por um sol de luz no alto da sua cabeça. Esses raios de sol vão penetrando em todo o teu corpo, nesses espaços internos que ficaram disponíveis quando você respirou. Esses raios de sol, eles vão se conectando com a força do ar. E você vai sentindo a nutrição do ar, abrindo o teu corpo, nutrindo as tuas células. E o sol de luz dourada, que vai crescendo sobre todo o teu corpo. A sua corrente sanguínea vai ficando dourada. Esse dourado vai entrando dentro das suas células. Toda a sua face vai ficando dourada. Sua garganta vai ficando dourada.
Seu peito vai ficando dourado e você vai abrindo o seu peito, sentindo um centro de luz dourada no seu coração. Isso, sente uma chama de luz dourada no seu coração. Uma chama de luz dourada que vai crescendo no seu coração e vai iluminando dentro, como se dentro do seu coração tivesse um oráculo de luz, um templo. E essa chama de luz está dentro desse templo. Respira e vai sentindo esse sol, abrindo espaço no seu coração, queimando tudo que está comprimindo o seu coração. Ele vai transmutando esse sol, essa chama de vida, uma chama de luz como um fogo, da cor do sol, da cor do fogo, vai queimando pensamentos, sensações de tristeza, sensações de desconfiança, de medo. Tudo vai sendo dissolvido nesse momento. Essa chama vai crescendo e vai aquecendo o seu coração, a sua postura vai crescendo, o seu peito vai se abrindo e você vai se disponibilizando para a vida. No topo da tua cabeça, um sol de luz, iluminando tudo, criando um grande tubo de luz dourada ao redor do teu corpo e dentro das suas células, do seu sangue, dos seus músculos, dos seus ossos. Esse sol permeia tudo, enquanto essa chama de luz vai se fortalecendo. Isso, e você sente como se asas estivessem se abrindo. Essa chama de luz vai brotando asas divinas. Essas asas vão se abrindo e os seus pés no solo vão recebendo a nutrição de raízes de luz. No centro da terra, uma água fluida, divina, pura, vai subindo por essas raízes, vai fortalecendo o teu corpo, fortalecendo as suas pernas, fortalecendo o teu tronco. Tudo vai sendo iluminado e nutrido por essa força dessa água. E essa luz dourada que vai permeando toda essa cena. Você se torna uma grande alquimia divina. Todos os processos biológicos, químicos necessários para a sua vida vão sendo fortalecidos por uma luz de amor, uma luz forte, poderosa, que desce do alto da tua cabeça e uma nutrição que sobe do centro da terra. Essas forças se encontram no seu coração e fortalecem essa chama, fortalecendo essas asas de luz, fortalecendo esse poder. Isso. Essas asas vão se abrindo e você vai sentindo o poder da sua vida, poder do teu corpo. Você pode abrir os seus braços, você pode abrir o seu peito, você pode olhar para o seu sol, à sua frente um grande sol de luz. À sua frente, uma energia dourada, forte, potente, viva. Suas asas vão se tornando mais fortes, mais vivas. E agora você pode voar. Isso. E você simplesmente deixa o teu corpo se abrir. Deixa suas asas baterem em direção a esse sol. Você se sente uma águia de luz, forte e poderosa, voando em cima do mar, voando, sentindo o vento, sentindo o horizonte à sua frente. Simplesmente se permita abrir os braços. No seu coração, essa chama de luz, viva, forte, trazendo a força da pureza, trazendo a força da alegria, trazendo a força de convicção, a energia que alimenta a sua vida. A energia e a força da sua criança divina. Você voa mais e mais, mais e mais,
mais e mais, abrindo as suas asas, sentindo o vento no teu rosto, sentindo a força da vida te habitando, sentindo a permissão para fluir em direção ao seu solo. E quanto mais você flui, mais forte e confiante você se sente. Isso, à medida que você bate as suas asas, você vai sentindo dentro do seu coração: eu posso ser quem eu sou. Eu posso voar. Eu posso abrir as minhas asas. Eu posso fluir na vida. Isso. Vai sentindo essa sensação mais e mais forte no seu coração. Isso. E vai se deixando fluir, deixando o vento bater no seu rosto, deixando as suas asas sendo guiadas pela força do teu coração e por esse sol de luz à sua frente. Vai deixando essa sensação tomar conta do teu corpo, se sentindo mais e mais segura, mais e mais confiante, mais e mais presente. Isso. Isso, respira fundo. Respira fundo, mais um pouco. Isso, voando um pouco mais. Bater no teu coração. Isso. Aos pouquinhos, você pode ir sentindo o teu coração. Você pode ir pousando em um lugar seguro. Sentindo o verde da mata, sentindo a terra nos seus pés, sentindo as raízes penetrando o solo, sentindo o seu coração completamente ativado. Isso, sentindo o teu corpo agora em outro estado e você pronto para viver o seu dia. Seu coração ampliado em amor, em presença, disposto. Isso, para um pouquinho, respirando fundo, sentindo o teu corpo agora, sentindo a vibração em todo o teu campo, em toda a sua musculatura. Sentindo e recebendo esse sol que alimenta o teu corpo. Sentindo o apoio da terra. Sentindo a luz do seu coração. Isso, respirando fundo. Sentindo o seu coração. Sentindo o teu corpo, a tua presença. A gente pode ficar um minutinho aqui só sentindo. Sentindo o ar, sentindo a terra, sentindo o teu corpo.
sentindo um sol de luz no seu coração. Sentindo todas as suas células iluminadas, sentindo todo o teu corpo presente. Sentindo a nutrição da terra, do ar, do sol, da água que circula em todo o teu corpo. Sentindo a abundância da sua vida. Quanto você é amado, nutrido. Quanto você é contemplado com toda a existência. Isso, vai se rendendo a esse lugar, se soltando. Se sentindo parte. Acendendo as luzes de todo o teu corpo, de toda a tua presença. Isso, vai sentindo uma sensação gostosa, um quentinho no seu coração. Uma sensação de gratidão vai brotando, de preenchimento. Você pode se sentir nutrido, nutrida. E por um momento você se deixa perceber o quanto a vida te nutre. O quanto você é preenchida, preenchido de amor, de presença. O quanto a vida investe na sua existência. Isso. Pode ir trazendo seres de luz também, mentores, guias ao seu redor, sentindo a presença de seres que oram por você, que torcem, que inspiram amor o tempo todo, sabedoria, que estão a todo momento te auxiliando no seu próximo passo, no seu desafio, que estão alimentando o teu coração com sabedoria e amor. E agora, magicamente, você pode perceber tudo isso. Seu corpo pode receber essas graças, essas bênçãos. Você se abre agora para receber toda essa nutrição da vida, dos elementos da natureza, dos seres de luz que te acompanham, do seu próprio sol interior. E nesse ato de receber, você vai se preenchendo de vida. Isso, uma alegria vai brotando. Você pode perceber agora o quanto você é visto, quanto você é amado, querido. Isso. E
você pode agradecer agora. Agradecer. Ser inspirado. Receber. 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 Você merece. Você é parte da vida. Você é fluxo de amor. Você é semente do divino. E a vida cuida de você. E agora você pode perceber. E pode deixar ela te nutrir, deixar ela te curar, deixar ela te amar, deixar ela te abençoar, deixar ela cuidar das suas dores, das suas dúvidas, deixar ela iluminar os espaços em sombra, em dor. Você pode agora entregar para a vida. As suas dores, os seus desafios e também o seu corpo, a sua presença. Você pode se entregar, se derreter para a vida. Você pode agora relaxar nesse amor, nessa nutrição. Você pode agora relaxar nessa força de vida em você. Deixar que a vida cuide, que a vida resolva, que a vida traga soluções para tudo aquilo que for necessário. Você pode agora entregar-se, confiando que a vida traz tudo o que é necessário. Seu coração repleto de luz e de amor, contando com toda a natureza divina. Você pode simplesmente relaxar. Isso. Relaxando, você pode aos pouquinhos, sentindo como se tivesse uma luz quentinha penetrando no teu corpo, te abraçando, um abraço leve e gostoso da Mãe Divina. Um abraço gostoso, amigo. Isso. Pode abraçar teu corpo, a tua presença. Pode sentir esse abraço, abraçar a sua face, passar a mão no seu rosto e aos pouquinhos ir despertando esse carinho gostoso, nessa sensação de relaxamento e de entrega para a força do mais, para a força do seu sol. Decidindo agora simplesmente deixar esse carinho, esse acolhimento, essa verdade, essa nutrição acontecer no teu corpo e trazer tudo o que for necessário para o seu próximo passo. Você pode deixar as inspirações chegar e você pode sentir essa força de amor em toda a sua presença. Isso. Aos pouquinhos você pode ir voltando. Muito bom.
Se quiser, você pode agora parar, escrever algo, sentir, fazer algo que você ama, fazer uma declaração de amor para você mesmo, pro seu dia. E a partir dessa conexão, tomar a ação necessária, a ação que vai fazer diferença hoje. Seja ela pequenininha ou seja ela uma ação maior. Decidir sorrir, decidir ter mais paciência, decidir escrever aquela carta. Um excelente dia para todos vocês.